Olá, o meio ambiente e a crise global, muitos interesses e bilhões de pessoas impactadas, o clima e as mulheres. Esse é o tema do nosso programa, o papel da mulher no enfrentamento à crise climática. A audiência pública aconteceu na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Experiências de quem está na linha de frente, as decisões de quem está na linha de comando. Por que o olhar feminino é um diferencial quando o tema é meio ambiente? No Brasil, em particular, a mulher chefe de família é uma realidade marcante. Saber lidar com a terra, pensar nas gerações futuras. Que sensibilidade é essa que faz a diferença? Para nós mulheres, quando a gente olha para o tema de mudanças do clima, a gente olha para uma transformação muito mais profunda do que uma escolha tecnológica. A escolha tecnológica existe, mas o que a gente está falando é de uma transformação, talvez ecológica, profunda, que é olhando para os temas de consumo, para os temas de valores, para os temas de modelo de desenvolvimento que a gente vai ter, que não é fácil, não são escolhas fáceis. A gente tem certeza, como mulheres, a gente sabe as escolhas difíceis, porque a gente faz essas escolhas no nosso dia a dia. A gente faz dentro de casa, a gente faz tomadoras de decisão, a gente sabe que as escolhas são dificílimas. Não queremos e nem vamos discutir crise climática e meio ambiente sem fazer os recortes necessários e sem interseccionalidade. Raça, gênero, classe, nacionalidade são alguns recortes sociais imprescindíveis para qualquer atuação transformadora e revolucionária da realidade. As mulheres têm um profundo conhecimento ecológico e estão intimamente ligadas às práticas sustentáveis. Elas têm sido guardiãs do meio ambiente, passando de geração em geração o conhecimento sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Essa relação de gênero, do feminismo, do ambientalismo, do racismo, da luta antirracista, esse caldo que eu acho que permeia esta luta do clima é muito importante para todos nós. E para a gente dar continuidade, vamos primeiro a algumas definições. O planeta está esquentando e afetando o clima global. Estamos falando de gases do efeito estufa. E um desses gases é o dióxido de carbono. E quem polui mais ou menos ou não polui pode entrar no chamado mercado de carbono. E se o lixo descartado é reciclado e reaproveitado pela sociedade, estamos falando de logística reversa. E não vamos esquecer dessas 3 letras, ASG. Uma agenda, um compromisso com as boas práticas envolvendo o meio ambiente, o social e a ética nas administrações. 82 milhões de resíduos foram gerados no nosso país só no ano passado. Grande parte desse percentual recuperado passou pelas mãos dessas mulheres. A gente precisa se preocupar com isso aqui, ó. A gente precisa se preocupar com o uso do plástico único. Então, não dá mais para a gente achar que isso aqui é irrisório, que isso aqui não tem comprometimento na vida humana e a gente não trabalhar em contramão a isso. Então, nosso trabalho da reciclagem, ela trabalha nesse viés, da gente se preocupar com a mudança do comportamento social da sociedade, com relação aos resíduos. Se nós tivermos um mercado eficiente de carbono, a gente vai começar a agregar outros serviços ambientais. Biodiversidade, água, solo, a questão social aliada a isso. O nosso carbono vai ser o mais caro do planeta se tiver um rating, se tiver um ranqueamento mundial, porque ele tem uma qualidade muito diferente. Então, fazer uma legislação de carbono onde o Brasil tenha confiabilidade, precisamos ter um cadastro geral aqui no Brasil dessa questão dos contratos de serviços ambientais e isso precisa ter o crivo do poder público para que a gente tenha confiança do planeta em adquirir os créditos gerados aqui. A gente hoje em dia tem uma pegada de carbono no Brasil que é 2,6 gigatoneladas. Dessas, 45% vem do mudança de uso da terra, então, infelizmente, o nosso grande vilão é o desmatamento, 26% vem da agricultura, então a gente ainda tem um trabalho grande da descarbonização. Sim, vamos falar de desmatamento, clima, efeito estufa, responsabilidade ambiental. Mas o Brasil ainda precisa fazer o seu dever de casa, saneamento básico. Sem água, sem esgoto tratado, não dá. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. Problema de saúde pública e problema ambiental na veia, porque esse esgoto não tratado vai para o rio, que vai para o mar, que é o grande
pulmão do planeta, somos 70% água, 54% do oxigênio vem dos oceanos e nós não podemos aí colocar a culpa no lugar errado, né? Então a gente precisa tratar da parte de saneamento e esgoto. E a segunda parte de saneamento, que é resíduo, quando a gente leva resíduos que não são adequados, né? Resíduos e não resíduos tecnicamente, mas quando a gente leva recurso econômico que poderia ser reciclável para o aterro, a gente agrava problema climático. A maioria das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres e muitas dessas famílias sofrem com a insegurança alimentar, com a falta de saneamento básico, com água potável, com a poluição, com as doenças. Se a gente investe menos no saneamento básico, que também tem a pauta de resíduos, com certeza a gente vai gastar mais com saúde pública, porque questão de resíduo é questão de saúde pública. E nós catadores sabemos disso porque as autoridades não sabem disso. Pois é, vocês ouviram aí, se os catadores sabem, por que as autoridades não? A experiência profissional de quem tem muito a nos ensinar, a nos contar. Nada mais, somos 1 milhão de trabalhadores nesse país. 80% desse quantitativo são mulheres, né, catadoras. Hoje no país a gente está vivendo uma das piores crises na reciclagem para os catadores, que é a crise de importar resíduos de outros países, trazer para o país, afetando todo o mercado de compra, que os catadores não conseguem ter o pão de cada dia através do trabalho. É inadmissível importar resíduos para o nosso país. E o que vai acontecer com o resíduo que está sendo gerado aqui? Será que esses 82 milhões que foram gerados no ano passado, esse ano vai duplicar, porque está vindo mais resíduos do país e a reciclagem está sendo impactada dessa forma? Então, a gente está hoje praticamente indo para o mapa da fome novamente, porque o mercado, nem com o nosso trabalho a gente está conseguindo sustentar por conta desse impacto no mercado. É inspirador, né, a sua fala, mas ao mesmo tempo é um puxão de orelha para nós aqui, principalmente dessa casa, que diariamente recebemos vários depoimentos, vários relatos, e nós sabemos o quanto que nós estamos atrasados nessas iniciativas. Tá? Então, eu já estou saindo dessa audiência com outro olhar, já pensando nos projetos que tem na casa, porque realmente o que você falou é certo. Não é a questão do diploma. Vocês, para nós, os catadores, são importantíssimos. São importantíssimos. A gente tem um problema de ordem econômica, que é produzir para crescer. Ao mesmo tempo, temos a questão ambiental, repensar o consumo e daí o descarte. Vamos falar dos lixões. Ainda temos 2.700 lixões aí a ser fechado no país, com a inclusão dos catadores, mas a gente ainda precisa também trabalhar o antes de fechar o lixão. A gente precisa mudar o comportamento humano das pessoas com relação à destinação dos resíduos. Nos municípios, a gente precisa olhar de novo, sem romantismo, Aline, que existe máfia de lixo em tudo que é município. Vamos tirar esse véu e vamos olhar que, de fato, as administrações municipais têm vantagens quando fazem o negócio do lixo, porque se ganha por tonelada. Então, quanto mais o que for para o aterro, melhor. Essa política é nociva. Tem que ser o contrário. Quanto menos for para o aterro, melhor. Nós temos desafios de curto, médio e longo prazo. A gente já posicionou aqui o mercado de carbono, a pauta da logística reversa, que é algo central para o Rio de Janeiro, porque enterra, faz questão de enterrar em outro município periférico, popular, o seu lixo de forma integral e negligencia o combate aos seus lixões clandestinos. Essa é a realidade das favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro. Falamos em consumo, em descarte, lixões. Agora, vamos ser mais específicos. A indústria e o plástico. Olha o recado. Hoje a gente tem uma produção de 30% de plástico que entra lá na central, de 1.300 toneladas mês que entra. 30% de todo esse volume é plástico que ele não tem reciclabilidade ou ele tem baixa reciclabilidade por conta de um processo errôneo na origem de design, que tem uma pigmentação, que tem um envelopamento e que isso prejudica e inviabiliza o seu tratamento na indústria. E se a gente pensar que a gente trabalhar, dar alternativa para esse plástico virar combustível, o que a gente vai estar fomentando? A gente vai estar fomentando mais ainda a continuidade dessa produção desses plásticos para eles serem queimados. Então, que tipo de sustentabilidade tem num processo desse? A gente precisa de ter alternativas. Esse plástico ele tem que ser pensado no seu início, no seu princípio, a sua fabricação. Que aí a gente fere a nossa logística reversa, inclusive. E o que não falta é legislação para regular a questão ambiental. Cumpridas, não cumpridas, mas sempre cobradas. O Brasil tem a sua política nacional sobre mudança do clima, com princípios, objetivos e diretrizes. Essa política fala em redução de gases de efeito estufa, apoia pesquisas científicas e padrões sustentáveis de produção e consumo. Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos
tem entre os seus princípios o desenvolvimento sustentável e entre os seus objetivos a adoção de tecnologias limpas. Nós precisamos não só aprimorar a legislação, e eu sei que está nessa comissão, Política Nacional de Mudança Climática, nossa lei é de 2009, só o Acordo de Paris já é de 2015, então a gente está muito atrasado. Aprimorar a legislação de Política Nacional de Mudança Climática, ter finalmente a nossa legislação de mercado de carbono e de emissão de gás de efeito estufa. Mas acho que o mais importante, como você mencionou, Samantha, é a gente rever a Política Nacional de Mudança do Clima, vai ser fundamental e esperamos a liderança da senadora Leila nesse processo. O governo federal agora começa a se debruçar sobre uma proposta da mudança dessa legislação e vamos trabalhar muito próximos aqui com o Senado para isso. Na questão do Plano Nacional, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que lá em 2010 disse assim, o município que não tiver seu plano de gerenciamento de resíduos não vai acessar recurso federal. Em 4 anos, deu 4 anos a partir de 2010 para os municípios se adequarem. Nós estamos em 2023 e isso ainda não aconteceu. Então, a lei, muitas vezes, ela não corresponde àquilo que precisa chegar na ponta. A gente precisa trabalhar projetos de leis que atuam, que fomentam justamente essas metas ambiciosas de forma obrigatória. É mudar um sistema de coleta, é orientar a sociedade de forma contínua em todos os veículos de comunicação para esses 82 milhões de toneladas de resíduo não sejam mais da metade resíduo reciclável aterrado. É mudar o uso de produtos que são danosos à saúde pública e à saúde da nossa fauna e nossa flora, como a questão de a gente comer microplástico. Clima, terra, mulher. Então, vamos falar dos povos originários, das mulheres indígenas. As mulheres indígenas, os povos indígenas, tem aqui uma perguntaram qual é o papel dos povos indígenas no enfrentamento à crise climática, e eles são responsáveis por proteger 80% da biodiversidade do mundo em seus territórios. Então, pense, os povos indígenas, em quantitativo, não são um número tão grande no mundo inteiro, mas eles são responsáveis, só eles, por proteger 80% da biodiversidade, o que significa que nós falhamos enquanto sociedade e não conseguimos proteger o meio ambiente, né? E isso é um problema muito grave. Então, e as mulheres são parte importante desse processo, as mulheres indígenas. E vou entrar na questão indígena, na Terra Me Permita, que muitas vezes aquela comunidade indígena, ela pode escolher não viver de coleta e de caça. Ela pode escolher plantar, colher, ter tecnologia, ter caminhonete, ter celular. Só que a gente precisa respeitar os povos originários na sua vontade, sem atingir a sua cultura, mas até se eles quiserem fazer coisas que parece que pra gente não atinge aquele ideal de um indígena. Então a gente tem que olhar para isso com humildade e construir, fazendo conversar o tal do ASG, o ambiental, o social e o econômico juntos para que a solução seja efetiva. A solução ecológica aplicada lá fora, que pode ser bem-vinda ao nosso país, e o que é genuinamente brasileiro. Acompanhe. Lá na Califórnia, eu pude ver um sistema de coleta que funciona. E a geração de resíduos lá é similar à nossa de Brasília. Então, dá para mudar o sistema de coleta para corrigir todo um resultado final. E aí, lá eu vi que eles fomentam a economia circular por meio das embalagens. Eles precificam dentro da embalagem, eu comprei uma garrafinha de água lá, e aí lá no rótulo estava escrito, alguns países, as siglas, quando a pessoa compra a embalagem no mercado, ela já paga no valor embutido 5 centavos de dólares. E em outros países, elas pagam 10 centavos de dólares. Aqueles 5 centavos e 10 centavos, a pessoa pode ir lá no ponto, que ela vai ser orientada a entregar aquela embalagem, ela vai receber de volta. Mas muitas pessoas não vão devolver essa embalagem. Para onde vai esses 5 centavos de dólares ou 10 centavos de dólares? Vai para um fundo. E lá eles têm a Cal Recycle, que é uma agência reguladora de resíduos que fomenta a economia circular e ela que é responsável por toda essa gestão. E esse recurso, que são milhões captado por essa embalagem, que também é rastreado, que é uma coisa que a gente precisa rastrear os resíduos, ele fomenta a economia circular, ele financia toda a economia circular na Califórnia. E por isso que eles alcançam 83% de eficiência no tratamento de todos os seus resíduos gerados pela população. Quando a gente olha o que a gente precisa fazer dentro do país, a gente precisa olhar com uma tropicalidade para que a nossa vocação, que é produzir, seja uma produção de alimento, de fibra e de energia sustentáveis. Quando a gente fala da parte de energia também, que você citou aqui, Aline, é absurdo a gente queimar resíduo
queimar o que não é resíduo, né? Queimar recurso. Não se pode aceitar o que a China vem trazendo como solução de produção de gases de efeito estufa, que seja a queima de recurso, que pode ser recurso que sustenta famílias. Essas soluções aqui no Brasil, elas podem ser diferenciadas. A gente nunca teve uma crise no mundial, global, como a gente está vivendo a crise climática. Ela faz com que a gente repense os nossos modelos, onde a gente não tem modelos econômicos, estruturas sociais que nos baseiam. E eu acho que o que as mulheres, e principalmente as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres catadoras, elas estão nos ensinando que a resposta não está só olhando para cima, ao contrário, as respostas já estão territorializadas, já estão no local. Esse talvez seja o olhar das mulheres para a questão ambiental e climática, que é sempre ligar o problema global a um problema local. Agora, mulheres e os espaços de poder, ter voz, ter comando, ter a política na mão para conduzir, coordenar. Já falamos que elas são chefes de família, mas são minoria no comando das empresas. E para o clima, isso importa. Eu vi recentemente as mulheres, em termos de ocupação de ministérios de meio ambiente no mundo, está ao redor de 30%. Então, ainda somos minorias, até como ministras de meio ambiente, secretárias de meio ambiente. Estava vendo alguns dados da ABEMA, secretárias estaduais aqui no Brasil, está ao redor de 40%. Como primeira mulher a presidir essa comissão de meio ambiente, não poderia deixar de promover um encontro como esse. O papel da mulher no enfrentamento ao cenário de emergência climática que enfrentamos. Lembro que está entre os objetivos para o desenvolvimento sustentável alcançarmos a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Quando eu chego aqui, que eu vejo mulheres, né, aqui à frente, jovens, né, enfim, mulheres negras, a gente fica muito feliz em poder perceber que esse espaço também pode ser usado por nós e nós temos total legitimidade, como aqui também foi apresentado por cada uma que falou, da importância realmente da mulher participar em todos os debates, inclusive, né, na questão do meio ambiente, que tem tudo a ver com a saúde, que tem tudo a ver com a vida, né, enfim, eu diria, na sua totalidade, né, não é simplesmente uma questão de plantar uma árvore. Eu sou a primeira mulher negra secretária de Meio Ambiente e Clima, de favelas de periferia. Talvez eu seja extrato como outras mulheres desta mesa, do sul global, deste mundo que negligencia a nossa vida, a nossa soberania energética, a nossa soberania alimentar e os possíveis mundos que nós teimamos em construir como mulheres dessas cidades todas que combatem o racismo e a injustiça ambiental e, claro, constrói um novo devir, né? Uma outra cosmovisão de mundo e um outro ser, como tão bem diz a nossa ministra Marina Silva. A gente disse agora há pouco que o Brasil está devendo no quesito saneamento. Mas uma outra lição básica é a educação ambiental. Pedagogia nas escolas, punição, se for o caso, fora delas. A nossa prioridade é entrar nas escolas, é entrar nas universidades, porque é lá que a gente vai tentar corrigir o pensamento de quem ainda vai gerar resíduos e vai tomar essa escolha lá na frente, que é as nossas crianças. E ela vai corrigir a gente dentro de casa. Olha que constrangimento. O nosso filho corrigir a gente dentro de casa, que papai, mamãe, você está destinando resíduo na lixeira errada. É aí que a gente tem foco, a gente quer atuar aí. E a gente queria que isso entrasse como matéria curricular. Porque hoje, nas escolas particulares, tem crianças que já aprendem sobre o que é sustentabilidade. Mas na pública não se fala disso. Eu já levei muito puxão de orelha do meu filho com torneira aberta, já não tem mais o copo de plástico, ele não aceita. Então, assim, existe nas escolas particulares, como você falou, um processo de educação ambiental, a questão da sustentabilidade. Mas na escola pública, nós temos o dever aqui de fazer esse debate e nós o faremos, viu? O mundo é capitalista, vamos enfrentar isso. É uma visão que precisa ser olhada com amor, com o carinho, com aquela sensibilidade que a mulher tem, mas precisa ser olhada tecnicamente. Então, Smart Tax, os impostos inteligentes que premiam processos produtivos limpos, a questão da multa ao poluidor-pagador, não separou o resíduo, tem que ter multa, não só para grandes geradores, mas para a população em geral.
Vamos fazer 6 meses, 1 ano de educação ambiental e daqui para frente é multa. Foi assim que se começou a usar cinto de segurança. Era para a própria segurança do passageiro, mas ninguém usava. Quando passou a ser matéria obrigatória e passou a se multar aquele que não usava o cinto de segurança, a coisa pegou. A crise climática está aí e a gente vê a cada estação as suas consequências, secas, inundações, migrações. O momento exige ação e é muito importante ouvir que ainda dá tempo, é reversível. A escolha é de cada um de nós. Os efeitos de desastres ambientais recaem principalmente sobre pessoas não brancas, os mais pobres, mulheres e crianças, agricultores familiares e assentados, atingindo de forma desproporcional a periferia, territórios de povos tradicionais e indígenas. A primeira coisa é a escuta, e acho que essa casa, essa comissão já está exercendo com muita humildade de aprender. Segundo, é olhar para soluções locais, que eu acho que isso é absolutamente fundamental, olhar para essas soluções locais. Olhar para a ciência, respeitar a ciência sempre, a ciência é esse direcionamento. Acreditar, sim, das perguntas aqui, a crise climática é reversível? Sim, ela é reversível. Nós, os humanos, já fizemos tantas coisas, a gente consegue ir para a Lua e não vai conseguir não resolver os temas da mudança. Lógico que vamos, mas a gente precisa querer. E para isso, acho que a coisa mais importante é a gente ter coragem e ousar. Eu fui comprar leite, aí na prateleira lá tinha as embalagens do leite, na garrafinha e na caixinha. Se eu não fosse catadora, e por questões econômicas, a da garrafinha estava mais barata. E eu ia levar da garrafinha e ia deixar da caixinha, que era Tetra Pak. Mas como eu sou catadora e eu sei que aquela garrafinha de leite, ela não tem reciclabilidade, e eu ia prejudicar todo o sistema da cadeia produtiva com a minha escolha de decidir comprar aquela garrafinha, eu ia ter levado ela se eu não fosse catadora. Como milhões de pessoas no país não têm essa informação e cometem sem querer esse erro. As soluções estão aí. Falamos da agenda de compromissos, as letras ASG. O pequeno agricultor, o agronegócio, a forma de produzir, a forma de consumir. Pessoas jurídicas são empresas que nos sustentam, elas nascem para ter lucro. Então, se nós não tivermos um mecanismo de fazer com que isso seja o tripé mesmo da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico conversando, a gente não vai conseguir. Então, o que está em jogo não é o planeta vai viver muito bem sem os humanos. Quando a gente luta no combate às mudanças climáticas, a gente está lutando pela humanidade. E nunca a gente teve que lutar pela humanidade desta maneira. Temos sim pastagens degradadas, temos sim o enfrentamento de um grave problema brasileiro, que é o desmatamento ilegal. Isso é crime, precisa ser combatido como crime e precisa acabar. Isso não é um pleito só de Ministério de Meio Ambiente, isso é um pleito do próprio agro, que leva uma culpa que muitas vezes não é dele, porque 2% do que está lá é para expansão agrícola, mas o restante é tráfico de madeira, é tráfico de minério, é tráfico de animal silvestre. Isso precisa ser combatido. Se hoje a gente tem uma crise, climática, é porque está se escolhendo encaminhar para o rumo dessa crise. Porque não veio com crise. Quando a gente chegou aqui, não tinha crise. Alguém gerou essa crise. Então, a crise somos nós. E essa crise só vai ser sanada quando a gente tomar escolhas corretas. Isso está baseado no consumo, isso está baseado também no sistema econômico do nosso país. Vamos trabalhar no sentido de só pensar na lucratividade, no capital, e pensar que lá na frente o próprio capital que a gente escolheu é o que vai nos matar. Tirar nossas vidas e ameaçar as nossas vidas futuras dos nossos filhos. E vem aí a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A mulher na cidade e no campo. Brasil de hoje e toda uma geração que merece respeito e cuidado. Eu costumo dizer que o problema não está na natureza, o problema se expressa também na natureza, mas ele é um problema social, ele é um problema conjunto, que fala, sim, sobre o nosso sistema e sobre a forma como nós estamos nos organizando, há muito tempo. Eu só queria estar com pessoas que consideravam a crise climática algo tão importante quanto eu. Queria estar com jovens e com pessoas que eu já conhecia e admirava. Eu queria ter a oportunidade de ter essa experiência, Mas não imaginava que seria tão transformadora e que acabaria sendo o centro da minha vida. Por fim, não poderia deixar de falar, é a COP30, que vai se dar
na Amazônia, em Belém, em 2025. Eu acho que aquele vai ser um momento de inflexão importantíssimo pelo Brasil, para a gente tentar mostrar este outro olhar do que soluções climáticas baseadas do local para o global. Então, já convido a todas a fazer parte deste nosso sonho de fazer a transformação ecológica que precisamos, tendo as mulheres na liderança, e se não só as mulheres, mas o olhar feminino certamente na liderança dessa transformação. Acho que o grande desafio é encontrar esse equilíbrio entre a produção, entre o desenvolvimento, a qualidade de vida das pessoas e a segurança alimentar, a segurança climática, o bem-estar do meio ambiente, o respeito a todas as formas de vida. Isso não é fácil, né? Porque a gente tem que ficar equilibrando esses pratinhos. E eu ainda deixo uma mensagem final. Se a mudança para a questão dos resíduos, de separar ou não, de destinar no local correto ou não for por nós catadores, que somos 1 milhão no nosso país, somos pais e mães de família, se não for pela sensibilidade de que vai gerar trabalho e renda, que seja pelos seus filhos, que sejam pelos seus netos, que sejam pelas suas futuras gerações. Pelas futuras gerações, enxergar mais adiante um Brasil, um planeta economicamente sustentável. O Em Discussão fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo programa.